Bem, nesse vídeo a gente vai ver como que a gente cria uma função lambda utilizando o CDK. Para isso aqui eu vou criar mais uma stack, vou chamar de simple lambda stack. Ela vai ser bem semelhante a outra stack que eu já tenho aqui, então vou simplesmente adicionar algumas dependências, renomear para simple lambda e aí eu vou instalar o pacote aqui AWS CDK AWS Lambda. A gente vai precisar utilizar o import aqui da função Lambda. A gente vai simplesmente fazer AWS CDK AWS Lambda. Enquanto ele instala o nosso pacote ali, a gente vai criar aqui a nossa função Lambda. Vamos dar o new function, passando o escopo à nossa stack. O nome vai ser o identificador, né, no template vai ser simple lambda e aqui a gente vai passar algumas propriedades que a gente pode. Bem, o runtime é o ambiente de execução que a gente vai executar a nossa função. Eu vou escolher o Node.js versão 14. O function name, simplesmente o nome da nossa função, vou chamar de simple lambda. A gente precisa passar também onde que se encontra o nosso código, né? Então eu vou utilizar aqui a code from asset. Aqui a gente precisa passar o caminho do nosso código e também o manipulador, o handler, que vai ser onde que ele encontra a função para executar a nossa no código que a gente está importando aqui no code para executar a nossa função lambda. Eu vou simplesmente dizer que é o index.handler. Isso aqui significa que ele vai procurar dentro do diretório que eu passar aqui um arquivo chamado index e dentro dele ele vai procurar uma função cujo nome é handler. Então, para isso eu vou criar o diretório aqui dentro da própria lib, eu vou chamar de assets. Dentro de assets eu vou colocar lambda simple lambda, ou seja, aqui é onde a gente vai colocar o nosso arquivo index.ts. Ele simplesmente a gente simplesmente vai exportar uma função. Vamos fazer o export, uma função async. O nome dela vai ser handler. Essa função, quando ela é invocada lá no ambiente da AWS, ela é invocada com dois parâmetros. O primeiro é o evento, vou passar aqui o tipo n, e um contexto que a AWS passa para a gente, né? Então, antes da gente implementar o corpo dessa função, eu vou preencher os outros valores aqui. Então, aqui a gente precisa importar um pacote path para a gente poder indicar para o nosso construtor aqui onde que ele vai encontrar o código efetivamente da nossa função. E aqui a gente simplesmente faz o path join. Eu vou utilizar a diretiva aqui, a constante de name, e vou simplesmente adicionar, como eu estou dentro do diretório lib, eu vou adicionar o restante do caminho para ele, para o diretório do meu asset. Então, assets barra simple lambda, ou seja, o código da minha função encontra-se nesse diretório. O arquivo é o index e o nome da função é handler. Então a gente já tem aqui mais ou menos a criação da nossa função, né? Então vamos implementar o corpo da função, que vai ser simplesmente para ilustrar o funcionamento. Eu vou simplesmente dar um console log aqui do evento que a gente recebe, né? Então, evento recebido, e aí eu vou simplesmente fazer a interpolação aqui, fazer um JSON stringify
do evento. Tranquilo. Então, já temos aqui o corpo da nossa função. A gente agora precisa adicionar essa stack na nossa aplicação. Então a gente faz aqui simple lambda stack, simple lambda stack, muito semelhante ao que já vem sido criado pelas outras stacks, né? Então vou simplesmente copiar aqui e alterar o nome, a nossa stack, simple lambda stack. Uma coisa interessante a se observar é que a gente está fazendo a importação através de um asset. Então, para essa função funcionar, a gente precisa ter o CDK Toolkit implantado na nossa conta na AWS. Então, quando eu for executar aqui, ele vai reclamar dizendo que não tem o CDK. Então, a gente vai primeiro criar o toolkit da CDK para depois fazer o deploy da nossa função. Então, vamos executar aqui npm run build, vou dar um CDK list para ele listar as nossas stacks. É importante que o nome aqui seja exatamente da função que a gente está exportando, seja exatamente o nome que você define aqui no manipulador, né? Obedecendo o nome do arquivo, ponto, nome da função exportada. Então vamos lá, agora a gente vai fazer o CDK deploy simple lambda stack. E aí ele vai dizer que a gente precisa fazer primeiro criar o toolkit, porque ele cria alguns recursos adicionais, como por exemplo um bucket para armazenar esses assets que a gente está incluindo aqui. Quando ele for criar essa função, ele vai criar um zip desse diretório com esse conteúdo e vai enviar para esse bucket. Para isso ele precisa ter algumas estruturas já criadas, né? Então ele terminou de criar aqui a nossa stack com a nossa função lambda. Vou colocar na descrição do vídeo o link para a documentação de como criar o CDK Toolkit. A gente executa um comando e ele cria para a gente. Agora a gente pode vir aqui no nosso CloudFormation, a gente clica na nossa função lambda. A gente pode vir aqui e fazer um teste da nossa função, né? Então ela já foi criada, está aqui o conteúdo dela. A gente pode vir aqui em teste e a gente pode invocar a nossa função passando algum template, né? Então a gente pode escolher aqui como, por exemplo, bucket, S3 ou qualquer outro tipo. Eu vou simplesmente mandar o básico aqui mesmo, que já vem pré-definido, só para a gente testar. Eu vou colocar aqui minha chave 1, minha chave 2, minha chave 3. Então a gente vai executar o teste. Ele invocou aqui a nossa função. Perceba que ele já passa algumas informações aqui para a gente, né? Então a quantidade de memória utilizada, recursos configurados, a duração, e aqui a gente vê na saída o que foi foi executado, né? Isso aqui já é a saída da nossa função lambda. Ela simplesmente imprime a versão stringify do input que a gente recebeu, no caso o próprio evento aqui. Então minha chave 1, minha chave 2 e minha chave 3. A gente pode também chegar aqui no monitor. Às vezes demora um pouco para aparecer algumas métricas, a gente pode ver aqui. Às vezes acaba demorando um pouco. Aqui nesse gráfico a gente vê a quantidade de execuções, né, e possíveis falhas da função lambda. A gente pode também verificar isso através do CloudWatch. A gente clica aqui e vai ver que aquela entrada de log também está presente aqui. Então agora são 8h50. A gente clica aqui e vê a nossa saída aqui. Minha chave 1, minha chave 2 e minha chave 3. Então, aqui a nossa função lambda funcionando tranquilamente.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.